Salmo 84, no versículo 2. Nós vamos falar sobre morando em Deus de todo o coração. Salmo 84, versículo 2. Diz assim: a minha alma anela e até desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e o meu corpo cantam de alegria ao Deus vivo. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra, porque nós dependemos dela para vivermos, Pai, para movimentarmos, Senhor Deus. Então eu oro em nome de Jesus, para que haja um mover tremendo neste momento, Pai. Oro, Senhor Deus, para que as pessoas que estão aqui presentes saiam transformadas e aqueles que estão nos vendo, Senhor Deus, via web, sejam tocados pela Tua palavra, Pai. Oro para que haja transformação. Oro em nome de Jesus, para que o mover do Senhor seja completo, no corpo, na alma, no espírito. Nós te agradecemos e te damos graças em nome de Jesus. Amém. Olha, este salmo, ele é tremendo, porque ele mostra que Deus mora em você, mas será que você mora em Deus? Esta é a pergunta. Todos nós sabemos que Deus mora em cada um de nós. Mas este salmo, ele levanta a questão sobre o entendimento de morar em Deus, nós morarmos em Deus. E aí o salmista, ele mostra que o nosso desejo por Deus, ele tem que ser algo ardente, tanto de corpo, tanto de alma, quanto de espírito. E o salmista, ele demonstra isso no decorrer do salmo. Este sonho do salmista é possível acontecer nos dias de hoje. Eu comentava com a Valéria que aquilo que o salmista tanto ansiava, tanto buscava, hoje acontece conosco. Nós temos condições de fazer aquilo que o salmista, neste salmo, da família de Corá, sonhavam em ter quando escreveram o salmo. Então, quando ele fala que a alma dele desfalece pelos átrios do Senhor, e o coração dele e o corpo canta de alegria, ele está falando sobre o templo que provavelmente ele estava, porque ele comenta sobre os pardais que estão no templo. Ele fala sobre os passarinhos que encontraram casa no templo. E aí ele diz o seguinte, que ele encontrou os átrios do Senhor. Então ele também encontrou o altar do Senhor. Então, para aquele salmista, ficar naquela casa era extremamente importante. É como se nós disséssemos assim, ou algumas pessoas dizem: a minha vontade é morar na igreja. A minha vontade é ficar o tempo todo na igreja. Só que, no ponto de vista, nos dias de hoje, nós temos condições para isso. Porque a ideia do salmista aqui era morar com Deus. E hoje nós podemos morar com Deus, porque a morada de Deus está em nossos corações. Então a verdadeira igreja não é esse templo físico que nós estamos passando. Para o salmista naquela época era, então ele sonhava em ficar com Deus. Ele sonhava em estar onde Deus estava. Mas hoje Deus está em nossos corações. Então o átrio, o templo, tudo ligado a Deus
está nos nossos corações. Então é o nosso coração que é o templo do Senhor. Por isso é que eu disse que aquilo que ele sonhava, hoje nós temos. Deus fez em nós morada. E nós, se entendermos isto, faremos morada nele. E viveremos para todo sempre, para o nosso interior. Todos nós morando com Deus. Como se você nunca saísse de casa. Como se a sua casa fosse exatamente o seu coração. Quando você entende isto, aí as coisas de Deus e o Salmo, ele se torna, o 84, ele se torna totalmente aplicável à sua vida. Então a proposta do Salmo é que a gente more com Deus. Morar com Deus é estar onde Deus mora, e Deus mora em nossos corações. É claro que Ele está no céu, mas o Espírito Santo está em nós. Nós temos o selo, então nós temos condições de morar onde Deus mora, porque o Espírito Santo também mora em nossos corações. E o salmista, ele mostra o seguinte: quem mora com Deus é feliz. Por quê? Ele comenta assim: como são felizes os que habitam em tua casa, louvam-te sem cessar. Então ele está dizendo que se você mora onde Deus mora, você vai louvá-lo sem cessar. E se Deus mora no seu coração, é necessário então nós entendermos que Deus mora em nossa casa e nós moramos na casa dele. Nós deveríamos estar louvando a Deus sem cessar, todo o tempo. Então o sonho do salmista está se cumprindo em nós. Nós hoje temos condições para vivermos 100% louvando a Deus. Aqui, neste versículo, mostra que a questão da felicidade independe do nosso estado. Então você pode estar passando por adversidade, que mesmo assim você deveria estar feliz e louvando a Deus sem cessar. Tanto é que no verso 5 ele fala assim: como são felizes os que em ti encontram a sua força, e os que são peregrinos de coração. Então, o que ele está dizendo? Que nós peregrinamos em nós mesmos. Nós andamos em nós mesmos. Para onde que você vai andar quando você estiver passando por um problema? Você vai peregrinar para dentro do seu coração. São peregrinos de coração. Quando você entende isso, você passa a ganhar força. É o que o versículo diz, que em ti encontram a sua força. Entenda uma coisa: todos os problemas que você passa, a solução para ele não está no meio externo. A solução está no seu interior. Você tem que peregrinar, tem que andar para dentro de você mesmo, porque ali é que está a resposta para os seus problemas. Porque é lá, no seu coração, que Deus mora. Então, se Deus mora em você e você mora com Ele, muda tudo. Esse estado de consciência Jesus Cristo tinha. Por isso é que Ele diz, um momento que alguém pergunta para Ele: aonde que o Senhor mora? Ele não está reclamando que não tem casa. Ele diz assim: eu não tenho onde colocar a cabeça, porque eu moro com o Pai. Até as raposas têm casa, mas eu não moro aqui, eu moro lá. Então, você mora com Deus, aí todo local que você está é provisório. A sua verdadeira morada é com o Senhor.
Onde Ele mora? Dentro do seu coração. Por isso é que diz, eis que estou à porta e bato, em Apocalipse. Se você abrir a porta, eu entrarei, cearei com você, e você ceará comigo. Então quando Ele entra, a casa é dele também. Então você ceia com Ele, e Ele ceia com você. Ou Ele ceia com você e você ceia com Ele. Porque ambos passam a morar no mesmo teto. Esse estado de consciência é que o salmista tinha. Por isso que ele ansiava. Ai, quem me dera se eu pudesse morar aqui. Por isso que quando você lê o salmo inteiro, ele está dizendo isso. Agora, nos dias atuais, depois que Jesus Cristo veio, nós temos condições de morar onde Deus mora, que é no seu coração. Aprenda a mudar os conceitos em relação às dificuldades que você passa. Pare de buscar externamente a solução para o seu problema. É claro que os recursos são externos. Então, se você precisa de algo na área de finanças, vai vir um dinheiro externo. Mas a solução ela é interna. É a providência interna. Depois que você resolve no coração, aí externamente a situação é resolvida. Então não está errado você buscar as coisas. Não está errado você ir ao médico, por exemplo. Mas de antemão, você tem que saber que tem que ter sido resolvido no seu coração, que é a casa onde Deus mora, que é o sonho do salmista. Você tem que morar em Deus e Deus morar em você. Essa é o que a passagem mostra. O Salmo 91, esse 84, ele antecede, porque o 84, ele lança o raciocínio, o pensamento que o Salmo 91 vai expressar. Então o 84 pensa, e o Salmo 91 executa. Porque o Salmo 91 começa assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Então quer dizer que ele mora com Deus. Então o Salmo 84 antecede aquilo que o 91 está explicitando que acontece. Mas o verso 2 no Salmo 91 é extremamente gritante. Porque ele diz assim: pode dizer ao Senhor. Então quem habita com o Senhor, pode dizer ao Senhor: tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem eu confio. Então, quem pode dizer ao Senhor do Salmo 91 é somente aquele que habita com Deus. Porque explicita intimidade. É como se nós habitássemos na mesma casa. É literalmente isto. Quando você tem esse estado de consciência de que Deus mora em você e você mora em Deus, muda tudo. A minha esposa mora na minha casa. Os meus filhos moram na minha casa. Como eu vou dizer assim para minha esposa: olha, hoje nós precisaremos conversar, então vamos marcar tal hora lá no shopping. Eu chamo ela, se eu moro na mesma casa, e converso com ela. Você não vai precisar ficar fazendo mais esquemas, se você tem o estado de consciência de que Deus mora em você. Você vai virar para Ele e falar com Ele, e dizer para Ele, porque Ele está na casa que você está. Você habita onde Deus habita. Por que você vai fazer cena? Você já está diante do Rei. Por que você vai entrar diante do Rei se você já está diante dele? Então você tem que buscar em você mesmo, entronizar, trabalhar com Deus no seu interior e falar com Deus aquilo que você quer.
Por isso que o 91:2 diz: pode dizer ao Senhor. Por que pode dizer? Porque mora com o Senhor. Se eu moro com o Senhor, eu posso dizer ao Senhor. E aí entra, é recomendável que você leia o Salmo 91 e o 84, um esquema de diálogo em todo o Salmo, onde demonstra Deus falando e o salmista falando. Então o Salmo 91 é uma fala entre quem mora na mesma casa, que é o sonho do salmista no 84. Quem mora em Deus é perseguido pelas bênçãos. Ao que diz, ao passarem pelo vale da Baca, fazem dele um lugar de fontes. As chuvas de outono também o enchem de cisternas. Para que você vai pedir correr atrás das bênçãos, sendo que as bênçãos estão com você? As bênçãos, para quem tem o estado de consciência de que Deus mora nela e ela mora em Deus, as bênçãos perseguirão. Por isso que o salmista diz: quando passa esse vale, é um deserto, mas só da pessoa passar ali, quando estava indo para Jerusalém, e ela tinha esse estado de consciência, o vale transformava, a chuva vinha, enchia as frestas, e as cisternas enchiam de água. Então, quando você tem essa consciência de que Deus está com você, e você está com Deus, onde você pisar, vai ter a bênção do Senhor. Aonde você andar, o Senhor vai tocar. Pode ser a dificuldade que for, mas as pessoas te procurarão. Elas procurarão você pelo que você tem, que é a presença de Deus. Passa pelo vale da Baca, onde está tudo deserto. Aí de repente vem chuvas seródias, vem chuvas de outono e enche as cisternas, e as pessoas são abençoadas. Você é uma bênção. Tenha esse estado de consciência. More em Deus, assim como Deus mora em você. Mude o seu jeito de entender como Deus trabalha. Está consumado em nós o Salmo 84. O que o salmista sonhava. O verso 7 fala assim: prosseguem o caminho de força em força, até que cada um deles se apresente a Deus em Sião. O 84:7. O que é Sião? Sião é onde Deus mora. Esse é o entendimento bíblico sobre Sião. É a cidade de Deus. Então, o que vai fazer com que aumente a morada de Deus em mim? Vão indo de força em força. Você tem que dar as mãos para as pessoas que têm Deus movendo no coração. Não perca a oportunidade de interagir com aqueles que estão caminhando em direção a Deus. Porque a força que Ele dá para você e você dá para Ele, os dois chegarão diante de Deus. Então pare de andar com quem não tem unção e te joga no buraco e faz coisas erradas. Ande com pessoas que te coloquem para frente, que tem a presença de Deus e pode melhorar a sua vida. Por isso que nós não podemos fazer certos tipos de laços, ou certos tipos de jugo. Ande com quem te dá força, e que você dê força para ele. Ande com quem está buscando a coisa certa, para que vocês possam ir de força em força
e cada um se apresenta a Deus em Sião. Para você chegar em Sião, você tem que ajudar os outros então. Eu tenho aprendido isso, sabe? Eu estou fazendo todo um trabalho ligado a finanças para publicar, e este trabalho, existe algo unânime, não só na área de finanças, mas todas as coisas de Deus. Ninguém cresce sozinho. Deus não nos chamou para a individualidade, sabia? Por isso é que eu não retenho comigo mesmo o conhecimento, porque eu sei que tudo que Deus me ensina, se eu ensinar, Ele vai ensinar mais. Então é necessário que você esteja ajudando as pessoas, no que você puder, com palavras, com dinheiro se preciso for, seja sempre disponível para ir de força em força, para que Deus te dê mais. O Senhor nos chamou para conjunto, para andarmos juntos. Aí, juntos, nós somos fortes. Depois, ele diz assim: quem mora em Deus também tem as orações ouvidas. Olha lá, ouve a minha oração, ó Senhor, Deus dos exércitos. Escuta-me, ó Deus de Jacó. 84:8. Ele está dizendo para Deus ouvir a oração dele. Essa tradução para o verso 84:8, eu não gosto muito desta tradução para esse versículo 8. Aqui está na linguagem de hoje. Eu gosto de uma tradução que fala assim: presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Porque demonstra que você vai poder falar no ouvido de Deus. Você só consegue falar no ouvido de Deus se Ele estiver perto. Como eu vou falar no ouvido do Eric a essa distância? Não tem como. Eu preciso de chegar e falar assim: presta ouvido, ó Eric, para que eu te fale isto. Então, Deus vai ouvir a sua oração no particular, no íntimo, porque Ele vai prestar ouvidos para você, Ele vai escutar o que você está pedindo, e isso é fantástico. Irmãos, eu fico admirado com a instantaneidade de Deus para responder para mim algumas coisas. Às vezes eu pergunto e Ele imediatamente responde. Outra coisa, não existe nada melhor do que morar em Deus. Ao que ele fala, ó, melhor é um dia nos teus átrios do que 1000 no outro lugar. Prefiro ficar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas dos ímpios. Por isso que o salmista está dizendo que ele queria morar na frente da igreja. Ele queria armar uma barraca lá e ficar lá na frente, ao invés de levar a sua vida mundana. Hoje você pode fazer isso. Você pode morar onde o templo está. Onde o templo está? No seu coração. Você não precisa de armar uma barraca, você já está dentro do templo. Então o templo está em você e você está no templo. A todo momento. Então, qual é o lugar melhor para adorar? Onde Deus está. E onde Deus está? Em você. Por isso que toda situação que você passar, é necessário que você dê graças. Por isso ele começa falando isso. Vamos concluir. A conclusão está no verso 12. Diz assim: o Senhor dos Exércitos, ó Senhor dos Exércitos, como é feliz aquele que em ti confia. Então, concluindo, é o seguinte: morar em Deus gera felicidade, confiança e vitórias. Continue morando no Senhor. Tenha consciência de que Deus mora em você e você mora no Senhor. Por isso a fala de Jesus era esta: eu não moro aqui, eu não sou daqui, eu moro em outro lugar. Eu vim do Pai, eu vou voltar para o Pai.
tudo o que está acontecendo com a sua vida, mude o jeito de entender Deus, que vai mudar a situação que você está passando. Confiança, felicidade e vitória. Tudo isso faz parte daquele que tem consciência de que Deus mora nele e ele mora em Deus. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde.